Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Bem, a capela do nosso seminário é pequena. Às vezes temos que improvisar as missas assim em algum lugar maior, então peço perdão, às vezes é um lugar impróprio até para se ajoelhar, é um pouco difícil, mas bem, conto com a compreensão de todos. Nosso Senhor falou hoje no Evangelho que Ele se alegra muito com quem faz penitência, então, oferecer a penitência de hoje, pela nossa conversão, pela conversão dos nossos parentes e amigos, procurar se esforçar, a porta do céu é estreita. Às vezes nós queremos muitas facilidades, mas nosso Senhor não é favorável às facilidades. Pelo contrário, Ele é favorável à cruz. Ele mesmo morreu numa cruz, e deu o exemplo, de todos aqueles que quiserem segui-lo, terão que passar obrigatoriamente pela cruz. Não é algo muito agradável, porém, paciência, temos que aprender a sofrer com resignação. Eu acabei de chegar também, cheguei ontem do Canadá. Temos missões espalhadas pelo mundo inteiro, são católicos todos, espalhados aí pelo orbe da terra, e que necessitam também de um atendimento. Mês que vem eu vou para o México também, atender várias outras comunidades, e essa é a situação dos católicos hoje em dia, estamos como ovelhas sem pastor. Como eu falei no sermão no Canadá, na região do Quebec, na região francesa do Canadá, por que um bispo do Brasil aqui no Canadá, para administrar os sacramentos? O Canadá é imenso, quase do tamanho do Brasil, também enorme. Tem que vir um bispo do Brasil aqui para administrar os sacramentos. Por que isso, não? Porque não temos mais a fé católica, não temos mais bispos católicos, sacerdotes católicos, e os que restam, tem que um ajudar os outros, mas entender essa situação, a maioria perdeu a fé, apostatou. Eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas também lá no Canadá, e todas são museus. As casas religiosas, os conventos, não tem mais nenhum religioso, não tem mais seminários, vocações, nada. Eles alugam para passar o final de semana, os conventos. Muitos são transformados em restaurante, qualquer outra coisa, discotecas, as igrejas católicas. E isso vai chegar aqui no Brasil, Na Europa já é assim, já não há mais, a maioria das pessoas são adeptas do ateísmo, do socialismo, do comunismo, do liberalismo, dito católico, e já não há quase mais vocações, nem mesmo católicos se encontram, são poucos, e aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. O Brasil está pleno de seitas protestantes, o Brasil não é mais católico já há muito tempo, e os que são falsos, estão nessa falsa igreja aí iludidos, e levam uma vida completamente mundana, que destoa totalmente do que seja o catolicismo tradicional. E poucos padres, poucas comunidades católicas que ainda têm a missa de sempre com muita dificuldade. Mas saibam que isso é a nível mundial. Não é um problema aqui do Brasil, que não temos padres nem bispos. E ainda há países que o Canadá, por exemplo, só tem um padre, que é o Padre Roy, que nós fomos visitar, que não reza a missa unacum, e é onde os fiéis podem ter algum acesso. Às vezes vai um outro padre também, que trabalha com o Monsenhor Sembor, raramente, 2 padres para atender todo um país. Então imagine, e nenhum bispo, para confirmar, para dar as ordens, conferir as ordenações. Então, uma situação bem complicada. Então, rezemos, como diz São Pedro na epístola de hoje. Diz o seguinte:
Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, como um leão a rugir, anda ao redor de vós, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições sofrem os vossos irmãos que estão no mundo. Então, resistir, né, de São Pedro, mas como? Firmes na fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E é por isso do nosso combate, né, porque nós saímos das nossas paróquias, né, porque não vamos mais a missa modernista, a missa nova, né, porque toda essa reação nossa contra o Concílio Vaticano II, né, e essa falsa hierarquia modernista, se não por causa da fé, para manter a fé. Nas paróquias de hoje não se mantém a fé católica, no Vaticano, em Roma, não se mantém mais a fé católica, em vários países hoje já não se mantém mais a fé católica. Pelo contrário, o próprio Francisco Bergoglio é a favor de uma nova ordem mundial e de uma igreja nova, sinodal, moderna, que não tem nada a ver com a igreja católica, é uma igreja democrática, não hierárquica. Hoje se preza mais o ecumenismo, né, e a liberdade religiosa, né, que são heresias condenadas pela igreja, né, que toda religião é boa, fazer uma religião universal onde todos possam participar, independente de credo ou de fé. A missa expressa isso, essa falsa missa modernista expressa isso, né? É uma ceia protestante, luterana, para agradar todo mundo, né? E participam mesmo disso vários chefes de seitas de outras religiões. Ou seja, e como vamos manter a fé nisso, né? Nas igrejas modernas, é bater palma, dançar, né? Abraça seu irmão que está do seu lado, toda uma palhaçada. Não se respeita mais a Nosso Senhor, não se reza mais nas igrejas, pelo contrário, as igrejas são igual praça, todo mundo fica conversando, batendo papo nas igrejas, gente modesta, gente nua dentro das igrejas, mal vestida. Então, como que fé que vamos manter assim? O diabo já tomou conta de tudo, resistir-lhe firme na fé, que fé? E são poucos que querem manter essa fé, porque essa fé é exigente. Por que a maioria das pessoas preferem ir nessas igrejas novas, modernas? Porque lá você pode fazer o que você quer, andar do jeito que você quer, se divertir, bater palma, chorar, desmaiar no espírito, fazer qualquer coisa, né? E supostamente você é católico. Então tá ótimo. Na tradição não, você tem que mudar de vida, tem de se converter verdadeiramente. E aí é mais difícil, né? Deixar de ir à praia, né? Deixar de ir para os bailes, para as danças, das coisas do mundo, isso tudo vai acabar. Temos que ser uma família séria, uma família exemplar, uma família numerosa. Outra coisa terrível, né? Isso a gente pode constatar no Brasil, pode constatar na Colômbia, pode constatar no Canadá, né? Estados Unidos, França, México, acredito também a mesma coisa, né? Essa ideia terrível, né? De destruição da família, que é as famílias que não têm mais filhos. Né? Um desastre. Como vamos mudar a sociedade? Os muçulmanos, né, que estão invadindo a Europa, o Islã, né, tem 5, 6 mulheres, 20, 30 filhos, e os franceses com a contracepção, né, os europeus em geral também, né, a Europa em geral, né, não querem ter filhos, então os muçulmanos vão dominando. Eles têm 20, 30 filhos, os católicos têm um cachorro e um gato. E vão morrendo e acabando. E toda essa ideia terrível, diabólica, né, que vem dos inimigos da igreja, da maçonaria, das sociedades secretas que conspiram contra o cristianismo, né, essas ideias todas, né, foram ensinadas nas escolas e as pessoas, nós vão aprendendo isso desde criança, nessas escolas terríveis do governo, né, feminismo, liberalismo, revolução sexual, tudo isso, contracepção, né, e não temos mais famílias, né, numerosas. Terrível, isso podemos constatar em vários países, mesmo na tradição, né? Mesmo no meio católico, dito tradicional, né? Vemos, né? Raramente encontramos famílias, né, numerosas. Por quê? Já perderam o combate, né? Não têm a fé, só não acreditam em Deus,
não acreditam na providência de Deus, na misericórdia de Deus, em nada. Pensam somente nelas mesmas. Um egoísmo terrível. Ah, como eu vou ter filho hoje, não sei o que, é tão difícil. Eu tenho exemplos aqui, né? Muitos de vocês são do interior, mesmo do Nordeste. Lá na seca, no sertão, em todas as pessoas tinham 15, 20 filhos. Né? E não tinham dinheiro para comprar roupa, nem para comer. E sobreviviam. Né? Hoje não, você tem que ter 10, 15 filhos, mas cada um tem que ter seu apartamento, tem que ter seu carro, tem que ter 20 pares de sapato, não sei quantas roupas. Aí, de fato, aí não tem como. Mas passar necessidade, sofrer por Nosso Senhor, pela doutrina católica, isso ninguém quer mais. Né? Infelizmente. Então, cuidado para resistir contra o demônio e toda essa má influência do mundo moderno, somente com a fé verdadeira, né? E também praticando os mandamentos de Deus. Tivemos várias festas recentemente, ainda estamos comemorando. Tivemos a festa do Corpus Christi, que infelizmente eu não pude fazer aqui, tive que fazer lá no Canadá, né, com os fiéis. Uma festa importantíssima, sobretudo onde se professa publicamente a fé católica por meio de procissões públicas com o Nosso Senhor, com o Santíssimo Sacramento, né? E isso é importante para o mundo pagão de hoje que vê, né? A gente sai nas ruas em procissão e as pessoas, nossa, o que é isso? Ainda existe igreja? Ainda tem missa? O que é isso? As pessoas nem sabem o que é isso, mas né, procissão. Então muita gente se converte vendo isso, né? A igreja, a religião, por mais que sejamos poucos, nós fazemos a diferença. Então, a festa de Nosso Senhor, o respeito pelo Santíssimo Sacramento, é por isso que nós não queremos a missa nova, não queremos comunhão na mão, né? Comunhão de pé, falta de respeito. Das igrejas modernistas tiraram o sacrário do centro do altar, tiraram o tabernáculo, porque não tem importância nenhuma para eles. O mundo moderno já não acredita que Nosso Senhor está na Eucaristia. Triste. Mas nós que queremos defender a fé, temos que manter essas tradições. Sexta-feira passada agora, outra grande festa para todos os católicos, festa do Sagrado Coração de Jesus, do Apostolado da Oração. Quantas graças podemos receber durante esses dias, estamos na 8ª, né? Festa também de São João Batista, hoje a nossa festa junina também em comemoração a São João, né? E manter todas essas tradições. No Canadá também eles acendem fogueiras em todas as partes, não é? Porque assim se identificou o nascimento de São João Batista, né? Vários acenderam essas fogueiras, não é? Para lembrar que nasceu esse homem que veio pregar exatamente a penitência. Também São João Batista foi um grande penitente. Então, quantas festas! E hoje falaremos um pouco sobre essas promessas do coração de Jesus. Como vamos manter a fé no mundo de hoje, como vamos ter uma família católica no mundo de hoje, como vamos ser santos, religiosos, sacerdotes, não é? Católicos, se não com essas promessas que fez Nosso Senhor a Santa Margarida Maria. São grandes vantagens, né, para aqueles que querem se salvar. Então temos que ter confiança no Sagrado Coração de Jesus. Hoje vimos no Evangelho Nosso Senhor falar sobre, né, a misericórdia. Nosso Senhor estava comendo com os pecadores, né? E os fariseus disseram, como pode esse homem dizer que é o Messias, que é Deus e tudo, né? Que é um santo, e aí junto com os pecadores? Né? E Nosso Senhor dá esse exemplo, né? Que quem é aquele, né? Que mesmo tendo 100 ovelhas, não abandona, se perde uma, não abandona as 99, né? Para ir atrás dessa uma que se desgarrou, né, que se perdeu. Qualquer um de nós. Né? E Nosso Senhor veio para isso, para as ovelhas, né, que estão por aí, né, perdidas. Muitos no modernismo, em falsas seitas, religiões por aí. Outros no mundanismo. Muitos que nunca nem foram batizados, que estão num paganismo total. Vivem num pecado terrível. Mas Nosso Senhor veio também para eles, né, para que se convertam e façam penitência. E se nós formos fiéis ao coração de Jesus, alcançaremos essas promessas, né, que Nosso Senhor fez a Santa Margarida Maria. Em favor de todos aqueles que honrassem e fizessem honrar o seu Sagrado Coração. Então, se nos arrependemos
levamos uma vida séria de penitência, de renúncias, né? E queremos seguir, procuramos, batemos a porta do coração de Jesus, com certeza Ele abrirá essas portas para aqueles que se convertem verdadeiramente. Não estou falando aqui das falsas conversões, né? Que estão lá, né, batendo palmas, chorando, Jesus, 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 e depois saindo da igreja, volta a levar uma vida mundana, né, e irresponsável. A esses não. Não. Sirva a consideração delas para os associados do apostolado conhecerem quanta relação têm elas com o zelo que os deve animar e que estímulo poderoso são para acender neles o mais vivo desejo de propagar este meio tão eficaz de honrar aquele coração santo e generoso. Vou falar rapidamente das promessas, vou ler rapidamente e depois comentar algumas dessas promessas. A primeira delas, fala nosso Senhor: conceder-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado. Então, quem for fiel ao coração de Jesus vai receber todas as graças para bem levar o seu estado de vida que escolheu. Depois, a paz nas suas famílias. Então, veja, nosso Senhor sempre, né, procurando, né, a paz, a concórdia entre as famílias, estimulando mesmo, né, a formação da família. Depois, terceiro, a consolação nas suas penas. Quarto, serei seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na morte. Quem é fiel ao coração de Jesus, quem é fiel ao apostolado da oração, membro, né, na hora da morte, receberá, né, o conforto necessário e também os sacramentos antes de morrer. Quinto, derramarei abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas e trabalhos, negócios. Sexto, os pecadores acharão em mim a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Sétimo, as almas tíbias se tornarão fervorosas. Oitavo, as almas fervorosas se elevarão rapidamente à grande perfeição. Ainda há graus, né, na vida espiritual, na fé, né? Então, os tíbios se tornarão fervorosos e os que já são fervorosos, né, progredirão, crescerão rapidamente, né, na perfeição. Nono, abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do meu coração estiver exposta e venerada. Vamos falar mais sobre isso. A entronização do quadro do Sagrado Coração de Jesus nos lares católicos. 11. As pessoas que propagarem esta devoção, zeladores e zeladoras, membros do apostolado da oração, quem propagar essa devoção, terão escritos os seus nomes no meu coração e dele nunca serão apagados, revelou nosso Senhor a Santa Margarida Maria. 12. Concederei no excesso da misericórdia do meu amor poderoso a graça da perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Todas estas vantagens, que são comuns a todos os indivíduos associados do apostolado da oração, multiplicam-se a favor dos que vivem em comunidade. Efetivamente, a experiência tem mostrado que estas promessas se realizam principalmente em favor das comunidades que praticam a devoção do coração de Jesus sob a forma do apostolado da oração. Então, nosso Senhor diz que é importante, né, uma vida de comunidade, por isso que nós tentamos o máximo possível favorecer, né, e isso criar, fundar, né, grupos do apostolado da oração também. Estamos trabalhando nisso, né, para que os nossos nomes sejam escritos no coração de Jesus. Então, importantíssimo alcançar a graça da perseverança final, ou seja, guardar a fé católica até o fim da nossa vida, guardar uma vida em estado de graça até o final, né, desta vida. Tudo isso se consegue por meio da devoção ao coração de Jesus. Então, uma dessas práticas, que é a entronização do quadro do Sagrado Coração de Jesus, né, eu acho de muita importância e eu recomendo sempre. Então, conseguir uma estampa ou um quadro do Sagrado Coração de Jesus, tá? Não do Jesus misericordioso,
Então há muitas diferenças, né? Essas devoções modernistas, tentam ofuscar a devoção ao coração de Jesus. Então esse negócio de Faustina, do Jesus misericordioso, né? Isso é coisa da falsa igreja moderna, tá? Tudo isso foi condenado mesmo antes, né? no pontificado do Papa Pio XII pelo Santo Ofício. Então, quadro do coração, do Sagrado Coração de Jesus, o quadro antigo, tá? Não esses novos que inventam por aí. Então, adquirir, eu recomendo também o quadro do Imaculado Coração de Maria, também, os dois, né? E na casa, na sala, né? Num lugar mais apropriado da casa, um lugar digno, ali colocar o quadro do Coração de Jesus, né? E chamar um sacerdote, um padre, para fazer a bênção do quadro e as orações de entronização do Coração de Jesus. Então, em todos os anos, durante a festa do Sagrado Coração, renovar essa consagração do nosso lar, da nossa família, ao coração de Jesus. E diz nosso Senhor, quem fizer isso, quem venerar a minha imagem na sua casa, alcançará a graça da perseverança final, se salvará. Então, em vez de ter televisão, quadros que não servem para nada em casa, horríveis, modernos, em vez de ter coisas ruins, ter o quadro do coração de Jesus. As pessoas ficam lá adorando, venerando a televisão, né? Em vez de venerar a imagem de Nosso Senhor. Né? Se reunir todos os dias ali a família de joelhos diante de um crucifixo do quadro do coração de Jesus para rezar o texto todos os dias em família. Tem família que não reza. Parece, soa estranho isso, mas não sei se nas famílias de vocês é assim, mas ao menos nas famílias modernas, eu sei que aqui não, né? Mas nas famílias modernas hoje não rezam. Come, bebe, assiste televisão, fica lá deitado com os pés para cima, ou hipnotizado no telefone, nos tablets, todo mundo hipnotizado, né? E ninguém reza. Ah, se eu chamar meus filhos, eles batem em mim, mocinho. Não reza. Ou é novela, ou é vídeos, ou videogame. O marido também não reza. Às vezes sobra para a esposa, a mulher reza mais, normalmente. Os homens são preguiçosos. Mas se forem fiéis à devoção ao coração de Jesus, nosso Senhor, torná-los fervorosos, os tíbios. Ou a mulher também que não reza, que é muito ocupada, tem uma criança, um cachorro, um gato para tomar conta e também não pode rezar porque está muito ocupada. Então, se a nossa família é assim, pode mudar. Se não, vai ser um desastre. A nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Sem uma vida de oração, vamos se perder. Quem reza se salva, quem não reza se condena, diz Santo Afonso. Ah, meu senhor, às vezes eu tenho 10, 15 crianças e não tenho como tomar conta, o marido trabalha, não sei o que, é uma confusão. Bem, o dia tem 24 horas, ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, acho que dá para rezar durante o dia. Não precisa ser muito, né? Mas, ou ter um quadro ali, ao menos passar a fazer uma meditação diante do quadro do Nosso Senhor, qualquer coisa, né? Mas não fazer nada, e é o que nós vemos hoje. Né? Então, ter grande devoção a Nossa Senhora também. Né? Então, grandes devoções, 9 primeiras sextas-feiras do mês. Então, Nosso Senhor fala isso, né, de que alcançarão todas essas promessas. Por exemplo, quem durante 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, né, se confessar, né, e fazer uma comunhão também reparadora. E Nossa Senhora em Fátima também disse que a tábua de salvação para o mundo moderno será a devoção, né, dos 5 primeiros sábados. Então, Nossa Senhora em Fátima diz durante 5 primeiros sábados de cada mês, então 5 meses, 5 primeiros sábados, confessar, comungar e meditar 15 minutos, né, nos 15 mistérios do Santo Rosário. Então, prestar atenção nesses apelos, né, da Santíssima Virgem, do coração de Jesus, porque são apelos de misericórdia, né, e de apelo de conversão para as almas, né, modernas que não querem mais saber de Deus, né, que pelo contrário desprezam tudo isso, né, para reparar as blasfêmias, os sacrilégios cometidos, as profanações cometidas contra Nosso Senhor, contra a Santíssima Virgem. Então, queridos fiéis, rezemos, permaneçamos atentos, firmes, porque o demônio anda como um leão aí, rodeando,
procurando a quem devorar. E quantos, né, não se perdem nesses tempos em que vivemos, né, de grande apostasia. Então rezemos para que não sejamos, né, nós os próximos. Porque quem está de pé, cuidado para não cair, né, diz São Paulo. Então cuidado, às vezes desprezamos os outros, pecadores, modernistas, gente do mundo, profanos, pagãos, né, como os fariseus fizeram hoje, né, como Nosso Senhor diz no Evangelho. Ele anda com os pecadores. E Nosso Senhor fala, não, cuidado. Cuidado. Há mais alegria no céu para um pecador que se converte e faz penitência, né, do que tantos justos aí que há. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.